Olha só, durante 2 horas de depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que nunca pensou em agir fora do que determina a Constituição, ao negar que tenha tentado um golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente admitiu, no entanto, que discutiu hipóteses com auxiliares e comandantes militares, mas, Silvana Lobo, dentro da Constituição, como é que é assim? Você perde a eleição e fala assim, não sei, não vou discutir medidas para reverter isso aí. O que você acha? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos aqui da bancada. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eustáquio, veja bem, pela situação que nós tivemos no governo durante aqueles 4 anos e tudo que aconteceu, né? Nós ficamos estarrecidos com várias situações, desde a negativa da validade das vacinas, né? Das pessoas que morreram, das falácias e da grande quantidade de bate-boca. E eu tô me lembrando aqui, inclusive, do debate, né? O debate entre Lula e Bolsonaro foi uma das coisas mais, vamos dizer, estranhas, né? Que eu já tive a oportunidade de assistir na minha vida. Não era de se esperar que tivesse uma reação diferenciada. Então, claro que, olha, será que não tem aí uma fraude de urna? Vamos ver se tem. Mas não, porque o próprio coronel nosso aqui avaliou e disse que não. O pensamento existiu, a vontade de tentar existiu, o de trazer as pessoas para essa participação existiu. Então, ele não tinha como negar isso. Isso tem um inquérito imenso, só o relatório do inquérito da Polícia Federal tem mais de 800 laudas. Não é verdade? Então, negar que existiu essa conversa, que existiu a vontade, o ânimo, o desejo de perpetuar no governo, existiu, né? Mas circunstâncias outras, né, que não partiram dele, não permitiu sequer que se iniciasse efetivamente esse golpe, no meu ponto de vista, tá? Eu sei que mas já teve tentativa. Bom, eu tô dizendo no meu. E ontem, assistindo o depoimento dele e de outros, eu fiquei bem impressionada, porque assim, ele estava muito bem instruído, muito bem medicado, falou muito tranquilamente. Medicado? É medicado, porque não é característica dele. A característica dele seria esculhambação, não era, não? Então ele tomou lá um Rivotril on the rocks antes, né? E ficou muito tranquilo para poder responder. Era o que ele tinha para falar, não tinha mais nada para ele falar mesmo. E achei até, eu também achei engraçado quando ele falou, posso fazer uma brincadeira? E o Alexandre mandou ele se reportar ao advogado dele, e ele perguntou, o senhor gostaria de ser meu vice o ano que vem? Eu achei isso espetacular, né? Para o contexto do tudo, uma saída dessa foi espetacular. E fiquei mais uma vez dentro daquilo que nós falamos ontem, o absurdo dos absurdos. O general Heleno disse que vai ficar em silêncio, e o que foi feito? Todas as perguntas foram feitas, e isso está na lei de abuso de autoridade. Quando o réu quer ficar em silêncio e ele é perguntado e reperguntado, se caracteriza crime de abuso de autoridade. Mas tem uns que cometem o crime, que agora é assim, é a vontade, né? Não é o julgamento da verdade nem dos fatos, é o julgamento da vontade. Então, dane-se lá se isso foi abuso de autoridade ou se não foi, mas foi. Então, era o que tinha para hoje, era o esperado, e agora vamos aguardar a sentença, que eu aposto em mais de 20 anos para todos eles, inclusive para Mauro Cid. E hoje, o William Travasso, o professor Caio Lara, que é doutor em Direito, professor da Dom Helder Câmara, disse que é praticamente certa a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive possibilidade de prisão, porque na avaliação do professor, as provas apresentadas pela Polícia Federal são robustas contra Bolsonaro e os outros acusados. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu adorei a parte da medicação, né? Porque realmente foi para mim foi uma grande surpresa. Os senhores sabem, eu fiquei mais de 2 anos na Jovem Pan, e a Jovem Pan transmitia as lives do presidente. Então, outra pessoa ali na frente do Alexandre de Moraes, né? Cadê o enfrentamento, brigando? No momento que ele fala assim, não, o senhor eu queria pedir desculpas aí, porque na verdade eu falei lá atrás, né? Eu acusei o senhor de uma coisa, mas eu na verdade... Não era bem isso. Então eu não entendi muito mais. Medicado, tratado. Fino, educado. Bom, eu acho que aí esse comportamento vem muito em função do que os juristas estão dizendo, né? Olha, tem
uma sequência de provas, a gente tem um inquérito robusto e a condenação ela é prevista para além de ser um julgamento político. E aí o cara fala o seguinte, olha, é diminuir os danos, eu vou minimizar, eu não vou bater de frente, na minha narrativa eu falo que tudo foi uma grande conversa dentro do rito, né? Dentro de uma discussão normal, não teve nenhum tipo de planejamento para lá na frente eu tentar diminuir, né, ou conseguir algum tipo de benefício caso a condenação venha, né, e uma ordem de prisão aconteça. Então me surpreendeu, né, porque o Bolsonaro, que a turma acompanhou durante todo o período, né, de vida política dele, sempre foi o cara do enfrentamento, e ali não. Ali ele arregou. Foi uma estratégia, na sua opinião, Eduardo Costa, o Bolsonaro paz e amor, naquele depoimento de ontem? Bom dia. Ô, meu caro, bom dia pra todo mundo. Diz que na frente da capa preta todo mundo muda, né? Eustáquio, eu quero sugerir às pessoas que não tiveram a ocasião de escutar que, por favor, dê um pulinho no YouTube. Por volta de 7h30 e pouco da manhã, 7h34, né? Foi a entrevista com o Caio Lara? Isso, começou às 7h34. Isso, 7h34. Foi até 7h46. Caio Lara, Dom Helder. Resume tudo que eu penso, com muita tranquilidade, tudo. É isso. E eu peço também às pessoas, sobretudo as que eu não conheço, e que ficar conhecendo de repente, como aconteceu no aniversário sábado, e que o senhor muito simpático sentou e a gente começou a prosear, aí saiu o assunto de política, eu quis escapar, mas antes disso ele falou assim, você como jornalista não acha absurdo que essas urnas tenham sido fraudadas e ninguém faz nada? Eu quero pedir a você que pensa assim, faz um favor para mim, não maltrata a minha pequena inteligência. Depois desses depoimentos, não fala isso comigo mais. Até ter prova. Evidência não, prova. É um apelo que eu faço. Não fala de urna fraudada comigo. E por fim, Eustáquio, eu quero mandar um recado para aqueles que ficaram na porta dos quartéis, especialmente os que ficaram aqui na Rádio Agabalha, tumultuaram muito o trânsito e agrediram jornalistas. Agrediram jornalistas. Sabe o que o mito falou a respeito de vocês? São malucos. Rita Mundim, a sua avaliação, os próximos passos, o que deve acontecer, vem condenação por aí ou não, vem prisão ou não, Jair Bolsonaro se saiu bem ou não, tecnicamente e politicamente, do interrogatório de ontem? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Se sair bem não tem jeito, porque o julgamento é político, né? O que o Bolsonaro tentou, e de uma forma muito respeitosa, né? Como disse a Silvana, ele devia estar medicado, adorei a expressão dela, mas ele estava bem mais paz e amor. E o que me chamou a atenção é que ele foi Bolsonaro. Ele foi na linha dele. Não houve golpe, né? Mas, como disse o professor Caio Lara, isso não está na pauta. Existe um roteiro de que houve golpe. Então, tanto ele quanto o Braga Neto, todos eles foram sempre na mesma linha. De não houve golpe, mas não é isso que está sendo colocado. Para quem está ali, né, para esse interrogatório, para a Polícia Federal, para todo mundo, né, que participou dessa apuração de provas, houve um golpe e os crimes são severos e as penas serão severas. E o que fica é a fala dele. O Braga Neto falou que aquela invasão, né, dos prédios dos três poderes foi um bando de arruaceiros, é o que eu acredito também. Agora eu queria chamar a atenção do Eduardo, porque nem todo mundo pensa como ele. O país estava dividido e que o Bolsonaro queria, desde 2018, inclusive quando ele era candidato, é que houvesse um maior critério na apuração. O voto é a alma da democracia. Então, por que não auditar o voto? Por que não ter o voto impresso para consolidar o processo democrático, a lisura do processo, porque a gente sabe o que os hackers são capazes de fazer. Então, sinceramente, nem todo mundo, Eduardo, pensa como você. E as pessoas têm direito de pensar de forma diferente. Então, o que eu quero colocar é que o que nós estamos assistindo, repito, é um roteiro cujo final já está pronto. Quer dizer, aconteceu um fato dia 8 de janeiro que foi chamado de golpe. E
ao final disso, no final da novela, eles serão condenados e as penas serão severas. E o Bolsonaro ontem, ele realmente, eu achei que ele foi uma pessoa mais cortês, mas não, ele não deixou de ser sincerão e manteve o jeitão dele quando ele convidou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Mas no decorrer de todo o interrogatório, de todos os que foram ouvidos, a gente vê claramente que na cabeça deles não houve golpe. E o que eles fizeram foi conversar, como a Silvana disse, depois de perderem a eleição. O professor Caio Lara, inclusive, fala isso, né? Que toda vez que você tem uma eleição muito disputada, muito dividida, acontece, isso é histórico, né? Acontece esse tipo de movimento. Então é isso. Vamos aguardar o final, que a gente já sabe qual será. Mas não dá pra gente entrar nessa da teoria da conspiração em relação à urna eletrônica, gente. Não tem nada tecnicamente que prove a fraude na urna. Obrigado, porque quando a pessoa ganha a eleição, ela não questiona a urna. Quando ela perde, ela questiona a urna. Não dá pra eles, gente... Muito obrigado. De novo, vocês não estão entendendo o que eu falei. Por que não aceitar o voto impresso? Qual o problema? E por que questionar a lisura das urnas? Se você vai tornar o processo mais transparente e mais claro, por que não? Sim, Rita, mas... E se a oposição era a favor e depois passou a ficar contra, qual o problema? Mas por que questionar a lisura das urnas se tecnicamente a gente não conseguiu provar nada, absolutamente nenhum tipo de fraude? Porque hoje você não sabe o que a tecnologia e os hackers são capazes de fazer. Então, para que não houvesse esse tipo de problema, o Bolsonaro falou isso com todas as letras ontem. Se tivesse implementado isso, ninguém estaria ali. Eu concordo com ele. Gente, qual a resistência? Por que a resistência? Não, mas porque tecnicamente, depois de todos os testes, Rita, de toda a varredura que nós fizemos no país em cima das urnas eletrônicas, nada apontou uma fragilidade do sistema. Isso é claro. Então, para que eu vou colocar um voto com papel? Resumindo, Rita, e agradecer ao Travasso pela intervenção. As pessoas podem pensar o que quiserem, eu só estou pedindo para não falar isso comigo, porque eu não aguento mais.